Essa semana a gente passou por umas situações aí, no mínimo estranhas, e que gerou uma série de movimentos escandalosos. Talvez tu tenha te escandalizado e esse vídeo serve para ti e para todos aqueles que se escandalizaram. A gente teve essa semana a questão com o Charlie Kirk, né, que enquanto estava num campo usando uma palestra, ele acabou sendo assassinado, né? Depois a gente teve ainda na mesma semana o assassinato também de Irina, né, aquela ucraniana no metrô, que foi morta a facadas. Depois a gente teve os protestos no Nepal, também pela questão ali da corrupção, etc. A população começa a incendiar tudo e etc. E por último, não menos importante, aqui no Brasil, nós tivemos a prisão do nosso ex-chefe de Estado, né, o presidente Jair Bolsonaro. Diante de todas essas coisas, eu quero falar sobre o escândalo, como as pessoas se escandalizam, como isso pode ser perigoso, como tentar resolver isso caso tu tenha caído nesse escândalo, tu tenha te afetado de um jeito estranho com isso. São coisas graves, claro, quem não se afeta por isso, a gente poderia fazer um outro vídeo sobre isso, mas eu quero falar com aqueles que se escandalizaram, tá? São coisas que fazem a gente torcer a alma de algum modo, né? São situações que aparecem diante de nós e nos movem, nos tira da zona de conforto, nos movem de um modo diferente, nos provoca, talvez até nos leva para determinados comportamentos que às vezes a gente pode acabar não se orgulhando disso também, ou pode nos levar a nos incomodar. Eu quero falar disso também, de como essa coisa acontece em nós. Tá, vamos lá, vamos usar essa palavra escândalo. Quando a gente pega a palavra escândalo, escândalo não é aquela coisa que aconteceu um negócio que merece holofote, é a publicidade, é a emotividade associada. Não, não. Escândalo, ele, se a gente for pegar no grego, tem a palavra skandalon, né? Que se a gente for pegar, tem algo a ver com pedra de tropeço. Tem algo que muitas vezes, então, a gente pode, né, pedra de tropeço, nos leva a tropeçar. E eu acho que é mais ou menos isso que todo mundo está vivendo a vida mais ou menos cotidianamente, ordinariamente, até que tropeça em situações dessas, que às vezes estão até longe da nossa realidade imediata, cotidiana. São coisas que acabam afetando o nosso senso de justiça, o nosso senso de cuidado, de um modo muito grave, de um modo muito poderoso, que nos leva a, sei lá, pelo menos 4 tipos de comportamentos, 4 tipos de sentimentos aqui, que é ou a gente fica irado, ou a pessoa fica muito braba, né? Fica irada, perde, nossa, que injustiça, preciso restaurar essa ordem. Ou nojo, né? Que coisa nojenta, que coisa asquerosa, uma aversão, eu não quero olhar para isso, meu Deus. Ou uma vergonha vicária, ou a gente pode chamar de vergonha alheia, né? Cara, que vergonha disso, né? Que vergonha, sei lá, pode dizer, né? Que vergonha de viver num país onde a justiça não é feita adequadamente. Que vergonha de estar num mundo onde as pessoas inocentes são mortos. Ou de medo, né? Que medo. Tô com medo de sair de casa. Tô com medo de botar um filho nesse mundo e assim por diante. Claro. E a partir desse afeto vai sair um juízo, né? A gente vai, é impossível a gente não se escandalizar e imediatamente não acabar tendo um juízo da situação. Aqui já começa um certo problema da coisa. Quando a gente olha para escândalo, claro, pode ser um escândalo ativo, que é quando eu causo esse escândalo, né? Uma coisa que eu fiz, ou passivo. Estou olhando aqui para as anotações que eu fiz para eu tentar me orientar aqui melhor com vocês, que eu acho que é um tema que a gente precisa sim, dar um pouquinho mais de atenção, né? O passivo, que é quando a gente observa alguma coisa, né? A gente estava andando e tropeçamos numa pedra que não fomos nós que colocamos. Só que o que é importante aqui, e psicologicamente falando, é uma coisa que eu vi na clínica com bastante ênfase essas 2 últimas semanas, a gente conseguiu distinguir o que é uma causa psicológica desse escândalo e o que é uma razão moral, né? Uma coisa que realmente me pegou, porque qual é o mecanismo que a gente pode trazer aqui do escândalo? Claro, primeiro vai ter um gatilho, né? Vai ter um gatilho que vai aparecer ali, vai ser, caraca, foi uma ruptura pública, alguma coisa aconteceu, um gatilho. Depois eu vou ter uma avaliação da coisa. Eu vou dizer assim, rapaz, isso é errado. Isso ameaça um bem. Isso tudo meio que acontece inconscientemente. Depois vai despertar um afeto em mim. Eu faço essa avaliação e aí vem
essa raiva, esse nojo, esse medo, essa vergonha. E na sequência, o julgamento que eu falei. O que é esse julgamento? Vai ter outro ainda, né? O julgamento, eu faço um juízo. De quem é a culpa? Quem colocou essa pedra aqui? Quem gerou isso aqui? Quem fez os outros tropeçarem? O que aconteceu? Faço um julgamento. E por último, e é esse talvez um dos motivos pelos quais, inclusive, tu tá vendo esse vídeo aqui, o contágio. O escândalo, ele é contagiante. A gente sinaliza que aquilo aconteceu. A gente diz, tem uma pedra lá, olha lá a pedra. A gente compartilha, a gente pune. E olha o que é interessante. Quanto mais aquele bem ferido naquele escândalo, ele tá dentro, aquela situação toda, ela está dentro de mim, menos eu me escandalizo. Quanto mais estranho é aquilo de mim, mais eu me escandalizo. Quando eu não encontro aquele movimento dentro de mim. Isso vai ficar mais claro, eu espero, ao longo do vídeo, né? Por quê? Porque a gente se pergunta, né? A gente vai analisar isso aqui. Quando a coisa toca e eu reconheço aquilo dentro de mim, surge uma certa humilhação fértil, né? Eu participo disso de algum modo. E aí vem né? Esses escândalos, eles podem até vir de um modo saudável, quando ele leva para uma humilhação fértil, né? Eu reconheço aquilo que aconteceu como parte da humanidade e reconheço isso em mim. Essa maldade, essa coisa que aconteceu lá, esse bem ferido. Se é da justiça, eu observo para quanto que eu fui injusto, etc. Eu me humilho, quanto que eu participo dessa injustiça comum. Percebe? Eu reconheço aquilo em mim. Reconheço a minha potência. Diego, jamais mataria um inocente. Tá. Eu sei o que tu está falando, mas o mundo, de algum modo, até dentro da psicologia a gente pode dizer, né? O mundo, ele está dentro de nós, de algum modo. A gente é feito do mesmo barro, infelizmente, às vezes, do que de outras pessoas, às vezes desses que escandalizam. A minha capacidade de causar um escândalo, quanto mais eu percebo a minha capacidade de causar um escândalo, menos eu me escandalizo quando eu vejo um escândalo. O que não quer dizer que eu vá ficar insensível, que eu vá me tocar, que eu não vá ter um juízo moral, mas as causas psicológicas já não me pegam tanto, agora resta somente a razão moral. Aí realmente, aí eu me escandalizo, digamos assim, apropriadamente, ordenadamente. Quando a gente olha para o caso do Charles Kirk, onde é que nos dói? Onde é que dói aquilo? Rapaz, um inocente estava trabalhando dentro de um campus, dando uma palestra, e ele toma uma bala na garganta. A confiança cívica vai para o espaço também. Rapaz, como é que eu posso confiar numa sociedade assim? Um lugar de palavra, um lugar de disputa que ele estava numa universidade e aquilo é resolvido à força, assim, né? Caraca, aqui que nos pega, né? No caso da Irina, a segurança pública talvez pode dizer, rapaz, e a segurança, como é que... A proteção de uma vulnerável, uma menina que estava ali sentada no metrô, é esfaqueada. É ruim, né? Na questão do Nepal, a questão do tecido social que se rompe perante a corrupção, a corrupção acaba degenerando num mecanismo de incêndio público, inflamado. Ou na prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o quanto que a gente olha para isso e fere algo da confiança nas instituições de justiça, na confiança na autoridade, a impunidade, né? O Estado de Direito, de algum modo. Claro, muitos advogados olharam para aquilo, teve, enfim, quem acompanhou pode ver, né, o quanto que isso pegou. Só que olha só, né? Isso nos pega. Aí nos pega nesse lugar. E é justo que a gente se escandalize desse modo. Só que pode ser também que tu esteja viciado em escândalo. Eu posso estar viciado em escândalo. Como é que eu identifico se eu estou viciado em escândalo? Tem algumas coisas, né? Olha, eu tenho um certo prazer aqui em humilhar. Eu tenho aqui um certo prazer em... Rapaz, de humilhar os outros, de começar a brigar por causa disso, sabe? Quando as pessoas acabaram brigando com amigos, com família, etc., por causa, sei lá, da prisão do presidente Bolsonaro, do Charles Kirk, da Irina, do Nepal menos um pouco, né? Mas acaba tendo essa busca por transgressão, até eu fico procurando um escândalo, eu fico procurando uma transgressão de um bem para me escandalizar. Tem gente que é assim. Talvez tu seja assim.
Ou aquelas pessoas que têm zero interesse em reparar. Tipo, assim, eu vi esse escândalo, eu vi que teve um bem ferido, mas na minha circunstância eu não me preocupo em nada em reparar o quanto que isso impactou a minha circunstância, em consolar quem precisa ser consolado, em consolar quem se escandalizou, em quem está se sentindo mal. Não. Tenho zero interesse nisso. Eu quero o escândalo. Eu quero o take. Eu quero o close naquilo só. Eu quero ver, eu quero a publicidade, eu quero o drama. Ou gente que tem indignação seletiva, né? Eu posso colocar também, eu me escandalizo muito com o Charles Kirk lá, mas os milhares, as centenas de pais de família, mães de família que são assassinados por dia no Brasil, que saíram para trabalhar e tomaram uma bala perdida, não, isso não me escandaliza. Ou crianças que são abortadas no ventre de sua mãe, não, isso não me escandaliza, é uma indignação seletiva, né? Isso aqui me escandaliza. Né? Ou até, por último, né, a gente pode dizer aquela inflação da linguagem. Tudo vira abuso, tudo vira crime, é fascista, tudo é escândalo. Né? São pessoas que estão procurando escândalo, são viciadas em escândalo. São viciadas em olhar para o mundo desse modo, é um ciclo. Né? O René Girard escreve isso, né? É um ciclo de escândalo, que alimenta escândalo, que alimenta escândalo, que alimenta escândalo. E quantos escândalos vieram justamente desses aqui, derivados essa semana. Cai onde? Na clínica, né? Eu digo que a clínica, a psicoterapia, eu sou psicólogo. Oi, se tu não tá vendo esse vídeo aqui, tu não me conhece, eu sou psicólogo. A clínica é o esgoto da humanidade, né? A gente vê ali tudo. Olha, tá bom. Esse vício em escândalo ele acaba virando, então, uma performar a virtude, a gente pode dizer assim. Ou seja, eu quero parecer que eu sou virtuoso. É uma performance que serve para buscar uma vingança com aplauso. Eu quero restaurar uma certa... Mas eu quero aplauso. Eu quero que vocês vejam que eu me escandalizei. Olha, né? A gente vê muito isso. Não seja assim, tá? E aí, eu separei aqui algumas formas. Diego, como é que eu lido com isso? Tá, entendi. Mas como é que eu lido com isso aqui? Sei lá, eu fiz um esqueminha que a gente pode pensar assim. Ó. Vamos classificar escândalos entre públicos e privados, graves e leves. Tá? Se eu tenho um escândalo que ele é leve e privado, né? Sei lá, com um amigo, alguma coisa que aconteceu, é leve, mas é capaz de escândalo. Um amigo fez uma coisinha ali no trabalho, etc. e tal, não sei. Ou na família, faz uma correção discreta com aquela pessoa. Isso é importante, tá? Isso aqui é muito importante. Quantas vezes um escândalo leve e privado ele é jogado em público, às vezes em família, né? Não, aconteceu um escândalo aqui leve e eu vou levar para a família inteira para discutir. Eu torno público aquilo, cara. Não. É pedra de tropeço, não fica jogando nos pés dos outros. Depois, esse é o leve privado, leve público. Se é leve público, uma orientação breve pública, sem linchamento. Sem linchamento. Porque os viciados em escândalos, eles querem linchamento, né? Sempre aquela coisa, amarra o bandido no poste e tal. Grave e privado. Cara, formalmente. Um protocolo formal e uma reparação à vítima, porque se é grave, teve uma vítima grave, né? Segue a formalidade da coisa, denuncia, etc. E repara a vítima. Busca uma ação concreta. Depois eu vou te dar alguns 4 passos aqui pra gente tentar jogar uma luz para isso mais dentro da nossa cabeça, né? E quando é grave e público, cara, a gente tem que jogar à tona. Quantas vezes uma coisa é grave e pública e joga para debaixo do tapete também tenta lidar de modo privado? Não. Se é grave e público, aí sim. Eu tenho que jogar luz nisso aqui. Eu tenho que jogar luz nisso. Tem que ser falado, né? Tem que ter transparência. Tem que ter uma sanção proporcional àquela coisa grave. Tem que ter uma solução boa. Tem que ter um cuidado com as vítimas e a comunidade, aquela que foi escandalizada e que foi ferida, né, naquilo. Só que quando isso não acontece, o que geralmente se procura, né? Não é essas coisas que geralmente as pessoas procuram. Geralmente ou cai num teatro punitivo, vamos botar nas câmeras, olha o aplauso e tal, ou num ressentimento congelado, a pessoa fica congelada num ressentimento para sempre, só desgastando suas relações mais próximas, ou pior, cai numa depressão moral, num cinismo, num niilismo. O mundo é assim, o mundo é essa porcaria mesmo. Acabou, já era. E aí começa a corromper até o corpo social, de algum modo. Perigoso isso. Faz assim, ó. Vamos fazer uma coisa bem prática. Aliás, uma coisa bem prática é tu te inscrever no canal e curtir esse vídeo. Comenta aqui embaixo se tu te escandalizou com qual desses aí essa semana. Primeira coisa, 24 horas. Suspende tudo. Para de ver coisas sobre esse escândalo que tu está escandalizado. Suspende posts, suspende qualquer coisa sobre isso. Para de ver. Para de ouvir.
porque a gente vai ter que fazer um juízo. Primeira pergunta, qual bem ali que foi ferido, objetivamente? Foi a pureza? Foi uma autoridade? Foi a justiça? Foi a confiança cívica? Qual bem que me pegou aqui? Cara, isso aqui pegou no quê? Aonde que isso aqui me pegou? Aonde que está doendo isso? Objetivamente, tá? Segunda pergunta, o que é proporcional? O que é uma reação proporcional e reparadora a esse problema? Sem espetáculo. O que eu posso fazer? O que é proporcional que eu reaja a isso aqui? Poxa, Diego, mas o negócio lá no Nepal, pois é, lá no Nepal. Às vezes tem um teu círculo imediato, tem coisas mais, não diria importantes, não é nem grau de importância, mas tem coisas que te dizem mais respeito. Às vezes a tua família está indo de mal a pior, está acabando, está se dissolvendo. Isso está te preocupando com, sei lá, a prisão do presidente Bolsonaro. Não que isso não possa, né? Não que tu não possa te preocupar com isso. Mas tu percebe que existem graus da minha capacidade de ação, assim por diante. Eu sempre digo, né? Cuida, arruma tua cama, arruma tua casa, arruma teu condomínio, arruma teu bairro, arruma tua cidade, arruma teu estado, arruma teu país, arruma o mundo, aí sim, né? Talvez, o teu continente, mas em círculos concêntricos, né? E a terceira pergunta é, como proteger as vítimas disso acontecer? Como proteger aqueles mais fracos, sem destruir os inocentes? O cuidado, inclusive, com a reputação dos outros. É que hoje em dia a gente não se preocupa mais com a honra dos outros, né? Um escândalo ele é perigoso em vários aspectos, porque eu posso acabar gerando um outro escândalo por causa de um escândalo. Pensa nisso aqui. Suspende qual bem foi ferido, o que é proporcional e reparador de reação a isso, e por último, como proteger as vítimas da situação. Ninguém vai estar interessado nisso que eu estou falando. Às vezes só querem o escândalo, né? Só querem a reação afetiva, alguma coisa que dê um certo tempero na vidinha miserável. Se não é assim, comenta aqui embaixo. E se não é assim, adere a essas perguntas aqui. Talvez realmente saia uma humilhação fértil, porque tu reconheça os problemas que foram feridos ali nas tuas próprias digressões e tu mesmo possa mudar de vida, e aí talvez a gente tenha um mundo melhor, com cada um se preocupando em fazer bem o seu. Porque quanto que desses escândalos também levou as pessoas a fazerem mal o seu trabalho, a fazerem mal o trato com a sua família, com seus amigos. Pensa nisso. Curte esse vídeo, te inscreve no canal e até o próximo. Tchau, tchau.